Fala, turma, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as declarações do Mark Zuckerberg, né? Saiu no dia, acho que foi no dia 7 de maio que saiu alguma declaração dele em relação a IA, né? E como ele quer substituir as agências, né, de publicidade, gestores de tráfego pago, ou analistas de mídia paga que querem ser substituídos pela IA. Separei aqui um documento de suma importância para a gente poder iniciar essa fala aqui do Zuckerberg, que eu acho que, lendo com vocês, eu consigo trazer alguns insights importantes, tá? Eu já tenho uma opinião aqui, mas para quem não tá por dentro da notícia, basicamente, o Zuckerberg, né, quer fazer com que a IA dele automatize totalmente a criação das campanhas publicitárias, né? Que é a substituição das agências de marketing e gestão de tráfego, porque esse é o maior empecilho do Meta, né? É ter uma barreira de entrada na plataforma, porque a plataforma não é fácil de ser manuseada, né? E o empresário às vezes não tem tempo para ficar investindo tempo nisso, aí prefere contratar um terceirizado. E claro, o desempenho dessa plataforma, né, que é o ganho de capital da Meta, que são os anúncios, depende muito do resultado que a agência e o gestor de tráfego acaba trazendo para a empresa, né? Então, em meados lá de 2024 e 2025, a Meta já estava intensificando, né, o seu trabalho com a IA. Hoje a gente tem a IA até no aplicativo do Instagram, né? E automaticamente foi introduzindo algumas configurações de ferramentas dentro da plataforma. A Meta, o Google vem fazendo isso que você já conhece, que é o Advantage+, o Performance Max, que para mim, dependendo do contexto do cenário, são as maiores bugigangas já criadas por essas empresas, né? Que é essa automatização, que, na minha experiência, não funciona para captação de lead, que é o maior foco das empresas, e sim funciona para infoproduto, e-commerce, dependendo do cenário, né? Então, 1º de maio, o Zuckerberg concedeu uma entrevista para Ben Thompson, né? Pelo que eu tô lendo aqui no artigo. E a ideia é simplificar, né, pessoal? É tirar o gestor de tráfego pago. Ele fala aqui, ó, chegaremos até um ponto em que você vem até nós, nos diz qual é o seu objetivo, né, cara, vender. Conecte-se à sua conta bancária, não precisa de nenhuma criatividade, segmentação demográfica ou mensuração, exceto se conseguir ler os resultados que apresentamos. Ou seja, coloca teu cartão de crédito e esteja preparado ali para um cash burn da plataforma. Porque uma coisa eu aprendi, o algoritmo, ele sempre vai privilegiar a plataforma e não o anunciante. Isso para mim já é muito nítido, tá? E, quando você coloca na mão da IA, tu acha que ela vai priorizar o quê? O ganho dela ou tu ganha? Ela vai ter que fazer um meio a meio, né? Porque todo mundo precisa ganhar de certa forma, né? E, quando você deixa a mensagem, o estudo, toda essa análise de público-alvo, de copy na mão de uma inteligência artificial, qual o sentido vai ser? Se eu vendo, sei lá, eu vendo Coca-Cola e o parceiro vende cola, qual que vai ser ali a sacada genial que vai fazer com que a IA distinga a minha mensagem com a mensagem do meu concorrente, sabe? Ou com a IA vai ser inteligente o suficiente para entender o que o meu concorrente tá fazendo, o que eu deveria fazer melhor, enfim, são vários questionamentos que eu tenho que eu acredito que ela não tem essa capacidade de fazer, né? Agora, uma das coisas que pode ser interessante é que a facilidade do pequeno empreendedor que não tem como contratar uma mão de obra terceirizada para fazer esse tipo de serviço. Que, de certa forma, um analista de mídia paga, um gestor de tráfego pago, tá custando ali acima de 1.500, 2.000, 4, 5 mil reais, dependendo do porte da empresa. Então, sim, isso aqui é como se fosse o botão impulsionar, né, da Meta. Então, eu acho que pode ajudar nesse lado, sabe? Agora, quando você pega um trabalho mais complexo de alto investimento, eu duvido que vai ter um empreendedor que queira botar 100 mil mês e deixar na mão do uma IA fazer a atividade dela, sabe? Tipo, ela não tem a visão de uma estrutura comercial de Insight Sales, ela não tem a... Até hoje é difícil você trazer as informações de CRM dentro da plataforma sem necessariamente precisar de uma automação externa. Imagina como trazer para IA a mensagem que, puta, aquele criativo trouxe meu ICP, né? A gente analisou aqui no site sales, esses foram os criativos, esses foram os públicos, essas foram as campanhas, essas foram as particularidades do nosso público. Como é que tu vai transparecer isso para IA? Tem raciocínios lógicos que você cria, né, com base no seu período de experiência e trabalho, que resolver isso é mais tranquilo. Agora, uma IA que não tem todo esse cenário, apesar de ela ter mais acesso à base de conhecimento, que é uma coisa até que eu questiono, será que se eu
passar essa informação pra IA, o que ela vai fazer com isso, sabe? Se ela vai compartilhar, enfim, eu tô meio, assim, eu sou até meio receoso de ficar passando números, por exemplo. Então eu acho que, na minha opinião, ela só vai fazer o trabalho pro pequeno empreendedor, que não tem como fazer pelo gerenciador de anúncios, é como se fosse um botão turbinado 2, vai facilitar essa visualização, né? Eu acho que vai ser uma espécie de gerenciador de negócios 2.0 para quem não sabe anunciar. Igual o Google. O Google não tem o gerenciador simplificado e especialista. Você sabe que tem lá o simplificado e especialista. Simplificado não tem quase nada. Mas é o suficiente para o pequeno empresário aprender, né? Se o cara tiver vocação e querer aprender mais, ele vai para o modo especialista porque o leque de oportunidade é maior. Aí, claro, aí ele vai ter que investir capital e aprender como funciona a ferramenta. Ou ele contrata alguém que já conhece, já adianta o trabalho dele de meses ou anos que ele teria em meses de processo. A outra coisa que eu acho interessante trazer aqui para vocês é que tem essa ferramenta agora. Isso aqui é uma atualização, mas é notebook lm.google. Eu trouxe o documento aqui que eu gerei pelo GPT até pra cá, porque ele consegue criar um debate, olha só. 1 milhão de anunciantes diz o objetivo. Ele disse mesmo, olha a frase. Chegaremos a um ponto em que você vem até nós, nos diz qual é o seu objetivo, conecta-se à sua conta bancária, não precisa de nenhuma criatividade, segmentação demográfica ou mensuração, exceto conseguir ler os resultados que apresentamos. Incrível. Essa parte do não precisa de nenhuma criatividade soa muito estranho pra publicidade, não acha? Totalmente. Texto, imagem, vídeo. Os que parece. Ele chegou a falar em redefinir a categoria, gerar variantes infinitas de anúncios. É tipo, tentar tirar... Então, pra mim isso aqui é muito que... vamos facilitar a parte do tráfego. Vamos facilitar a questão de campanha. A gente aqui estabelece que vamos direcionar o contato para a próxima página e ele vai se cadastrar. Agora a qualidade vai pro escambau. Quer dizer, a meta... Percebeu que aqui no notebook ele começou a falar em português... um sotaque brasileiro, depois começou a falar português de Portugal. Como hostil às agências. E levantaram a questão da caixa preta, né? Sem transparência, tudo cheio de anúncios. É aquele negócio, né, pessoal? O feed vai ficar bagunçado, parecendo que foi só IA. E já tá tendo, pelo menos o pessoal que tá por dentro, já tá sacando que o vídeo feito por IA, o que é áudio feito por IA, o que é imagem feita por IA. Então, assim, vai entrar uma linha de produção de coisas feitas por IA. E aí volta, conteúdo feito por um humano, que é totalmente diferente, que é tipo, quando você olha, você se espanta, você, uau, isso aqui não foi feito por IA, sabe? Então, cara, como eu falo, o toque humano, ele é muito importante nesse processo aqui, principalmente no processo criativo. Da caixa preta, da falta de transparência, parece ser... super sofisticada. Então, Isso de fato, isso aqui é pra facilitar o operacional, né, gente? Pra quem só tá ficando apertando o botão, tá lascado. Precisar de novas competências, imagino. Com certeza. Entender de IA, claro. Análise de dados mais avançada. Talvez até o tal do Prompt Engineering, focado em marketing. A chave vai ser essa coexistência inteligente com a IA. Focar no que nós humanos fazemos melhor. Pensamento crítico, estratégia complexa, empatia, criatividade disruptiva. Coisas que uma máquina, pelo menos por enquanto, talvez não consiga replicar tão bem. Resumindo então, a visão do Zuckerberg aponta para uma automação bem radical na publicidade digital, promete simplificar a vida dos anunciantes, principalmente os menores, Sim. mas ao mesmo tempo acende muitos alertas. Transparência, originalidade e o futuro de muitas funções que existem hoje no marketing. Exato. E fica talvez uma reflexão final, né? Para além do impacto mais imediato nos empregos, nos modelos das agências, qual será o efeito a longo prazo na própria... Então, eu acredito que... Então tá aqui. O negócio é para facilitar o processo operacional. Ou seja, quem apertar botão, igual, tá fora. Quem apertar botão tá fora. Literalmente isso. E quem vai sobreviver, quem vai ficar mais tempo é quem manja de prompt, é estratégico no mercado. Basicamente é o que eu já pensava em 2024. Tem uma coisa que eu queria trazer também, que era a questão dessa publicação aqui do LinkedIn, do Pablo Almeida, que é um carinha que eu sigo. Ele traz um pouco do meu pensamento também em relação a essas mudanças, né? Ele fala que o lançamento agora do Search Max não foi algo tão positivo, né? E ele já fala isso há 7 anos, que quase tudo que saiu nessas plataformas sobre recursos de inteligência artificial é puro lixo. Eu concordo. Tudo que a IA coloca, tudo que o gerenciador coloca lá sobre otimização por IA e tudo mais, eu removo tudo. Porque a sensação é de quando deixa aquilo lá ativado, parece que caga tudo que foi feito, né? E além disso, ele ainda reforça o que eu mencionei, né? Que a plataforma privilegia a plataforma e não os anunciantes, né? Então, ele fala aqui, são maximizadores de lucro para eles com geração de ineficiência para os anunciantes. Que é basicamente o que eu já falo aqui para vocês. Aí depois ele traz um pouco sobre a história dele, mas
basicamente isso, pessoal. Eu acho que a IA não vai substituir, ela vai facilitar o operacional. Facilitando o operacional, deixa o operador com mais tempo disponível para efetuar trabalhos mais estratégicos ou de análise ou de pesquisa, beleza? Ele vai ficar melhor, Essa é a minha impressão. O operador, né? Vai ficar melhor, vai ficar mais estudado, vai estudar mais. Fechou, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero ter sido claro, trazendo meu ponto de vista e confortando vocês. Não confortando, né? Mas não parem de estudar e só ficar apertando o botão não vai levar a lugar nenhum. Fechou? Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.